Estamos de volta e o primeiro a fazer a pergunta, de acordo com o sorteio, é o candidato Eduardo Paes. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado ao Jornal o Globo, à FEComércio, enfim, aqueles que patrocinam a oportunidade de estar aqui fazendo esse debate. Vou fazer uma pergunta muito direta ao candidato Witzel. Candidato, você gosta de se apresentar como alguém com determinação, com coragem, foi juiz federal, e uma das suas passagens como juiz federal criminal foi no Espírito Santo, né? E lá, nas atividades de novo inerentes à sua função de juiz, né, você, quando foi ameaçado de morte, você pediu para sair, né? Veio para uma vara federal em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, uma vara fiscal. E disse a seguinte palavra de uma entrevista: eles conseguiram me intimidar, isso me fere profundamente, é uma sensação de desespero total. Como é que você imagina ser governador do Rio, enfrentando o crime, e na única oportunidade que você teve de enfrentar o crime organizado, você saiu correndo? Bom dia a todos, obrigado aí ao Jornal do Brasil, desculpa, que eu dei entrevista ao Jornal do Brasil, ao Jornal o Globo, Berenice, obrigado. Muito boa a sua pergunta, candidato, para a gente poder esclarecer definitivamente sobre essa questão. O mesmo equívoco no primeiro turno, querendo atribuir a mim essa pecha de, como foi dito, né, no último debate. O Espírito Santo é um estado extremamente violento, tomado pelo crime organizado, do tráfico de drogas, e lá com políticos, como aqui, envolvidos com esse crime organizado. Eu fui juiz federal lá no Espírito Santo, na vara criminal, vara de combate ao crime organizado, e coloquei muita gente na cadeia, políticos e membros de organizações envolvidas com tráfico de drogas. Em momento nenhum eu fui intimidado. A questão é que a Justiça Federal não tinha uma estrutura para dar segurança a toda a família, mas a minha saída foi uma opção profissional. Eu fui para a vara de execução fiscal para poder fazer o meu mestrado, para poder terminar. Fiquei no Espírito Santo mais 2 anos. Se eu tivesse realmente intimidado, eu teria vindo embora imediatamente. Não foi isso, eu fiquei 2 anos. Não tenho medo de enfrentar o crime organizado. Eu fui oficial da Marinha, já usei um uniforme do Corpo de Fuzileiros, pronto para morrer pela pátria. E aqui no Rio de Janeiro não vai ser diferente. As minhas propostas são muito claras. Nós não teremos leniência com a bandidagem. Bandido de fuzil será abatido, nossa polícia vai agir com rigor, nós vamos fazer com que a Polícia Civil tenha uma investigação profunda na lavagem de dinheiro para identificar quem é que está colocando o dinheiro no crime organizado, no tráfico de drogas, com fuzis, trazendo fuzis para cá. Então, eu acho que fica bem esclarecido a minha postura de firmeza no combate ao crime organizado, no combate ao tráfico de drogas. Sinceramente, eu não acho que fique, não. Quer dizer, porque uma coisa é o candidato na campanha, com esses atos de valentia, que vai abater, que vai isso, vai aquilo. Outra coisa é na hora que a gente tem oportunidade na vida. Você foi juiz federal criminal no Espírito Santo. Você tinha que enfrentar o crime organizado. E não saiu por outro motivo que não aquele que você disse numa entrevista de 11 de agosto de 2011 ao portal G1, né? Que você disse, eles conseguiram me intimidar. Né? Se o estado do Espírito Santo, o crime organizado é forte, eu quero te informar que no Rio de Janeiro é muito mais complexo. A situação aqui é milícia, é tráfico de drogas, enfim, todo tipo de criminalidade que qualquer governador vai ter que enfrentar. E agrega outra informação, né? Aliás, ontem, um sujeito que começou coordenando a sua campanha, muito próximo a você, o seu Luiz Carlos Azenha, né? Que foi aquele advogado que na operação mais importante contra a criminalidade no Rio prendeu, em busca de prender o NEM, o maior traficante de drogas desse estado, botou o traficante na sua mala do carro, foi pego ali em frente à Lagoa, o Clube Piraquê. Esse sujeito que estava no WhatsApp semana passada dizendo que o senhor pediu para ele parar de falar, né? E que ontem foi julgado pelo Tribunal de Justiça e confirmaram a pena dele, né? Quer dizer, é muito complexo quando alguém na sua vida real, não é na campanha, não enfrenta o crime organizado quando tem oportunidade e ainda se relaciona com esse tipo de gente, né? Não é trivial isso é muito complexo. Então, o advogado nem que botou nem da mala era coordenador, ou um sujeito com protagonismo enorme na sua campanha, né? São situações da vida real, né, que não, bem diferente do seu discurso nessa eleição. O senhor tem direito à réplica agora, por favor. Bom, primeiro vamos esclarecer que eu sou professor, tenho mais de
milhares de alunos, o Azen é mais um deles. Não faz parte da minha campanha. Mais uma vez você agora está produzindo mais uma fake news. Ele não faz parte da minha campanha, ele nunca esteve na minha campanha, ele é um eleitor, é um admirador como tantos outros que existam por aí. Mas isso, fique bem claro, ele não faz parte da minha campanha. Eu não tenho presidiário de estimação, é o seu caso. Você tem dois, né? O Cabral, o Lula, são os seus presidiários de estimação. Eu não tenho relação com crime organizado. Para seu conhecimento, candidato, eu tenho milhares de sentenças criminais condenando gente a presídios federais, condenando gente que estava no crime organizado. É só você olhar o meu histórico de condenações, olhar o meu histórico como magistrado, olhar o meu histórico, né, no enfrentamento a esse tipo de coisa. Você, quando teve a oportunidade de fazer com que a Guarda Municipal fosse armada para enfrentar o crime, você amarelou. Então, quem amarelou foi você, que não teve competência para armar a Guarda Municipal. Devo registrar que o candidato Eduardo Paes pediu direito de resposta e esse pedido está sendo avaliado. E assim que tiver uma resposta a gente avisa. Agora é a vez do candidato Witzel fazer a pergunta. O senhor tem 30 segundos. O candidato, o meu voto para presidente é no Jair Bolsonaro. Já declarei isso, tenho um alinhamento de ideias. Quem você vai votar para o segundo turno? Candidato Paes, 2 minutos. Olha, eu anunciei aqui uma posição de neutralidade no primeiro turno e mantenho essa posição de neutralidade no segundo turno. E vou te dizer por quê, né? Porque quem vai governar o estado do Rio de Janeiro, Witzel, não é o Bolsonaro, se for eleito presidente, e nem o Haddad, se for eleito presidente. Hoje tudo aponta que vai ser o Bolsonaro. Aliás, com quem eu me dou muito bem. Convivo com ele há muitos anos. Ele outro dia, numa entrevista, perguntado se o Dória e o Witzel, ele, Witzel, não sabia nem quem era você. Ele não te conhece, né? Não tem alinhamento nenhum. Aliás, já disse que você foi na aba do filho dele, que ele já mandou a garotada ficar quieta, né? Não se meter mais nessa história. Mas nós estamos disputando aqui, isso aqui é um mano a mano, no bom sentido. Nós estamos aqui discutindo quem é o próximo governador do estado. Não é o Bolsonaro que vai segurar a caneta de governador no dia 1º de janeiro de 2019. Quem vai segurar a caneta de governador, ou sou eu, ou é você. Então, eu acho que foi importante a declaração, aliás, eu disse até, mostrou um espírito democrático, o candidato Bolsonaro, quando disse, olha, eu estou neutro no Rio de Janeiro, né, não apoia nenhuma candidatura, porque ele permite que o embate se dê aqui. Você se protegeu, você é um personagem que ninguém conhece, que as pessoas estão descobrindo agora, aos poucos, aliás, cada dia mais surpreendidas, né, que ninguém sabe quem é, e que, na aba, dizendo que era o candidato do Bolsonaro, ficou disputando com o índio, que, aliás, já cumpri minha primeira promessa, não vou nomear o índio secretário, ele vai ser secretário do Witzel, né, e o que o índio ficava disputando com você, ver quem era mais Bolsonaro. Eu tenho com o Jair Bolsonaro, né, e o Flávio disse isso num encontro comigo, a melhor relação do mundo. Se ele for presidente, vou lidar muito bem com ele, vamos ajudar o Rio, mas quem vai assinar as coisas, quem vai comandar o processo aqui, sou eu ou você, espero que seja eu, né? Então não adianta ficar com essa conversa de se cobrir na candidatura do Bolsonaro, que ele já disse que está neutro, não sabe nem direito quem você é, né? Nós estamos discutindo aqui o governo do estado do Rio de Janeiro, o que a gente vai fazer no dia 1º de janeiro de 2019. Candidato Witzel, 1 minuto e meio para a réplica. Bom, é importante ouvir esse depoimento para que a gente saiba que, mais uma vez, o candidato fala fake news, né? Ele diz que o candidato Jair Bolsonaro não me conhece. Eu não sei de onde você tirou isso. E nós temos uma relação de longa data, uma relação que veio já de muito tempo, de conhecimento, e as ideias que nós alinhamos são muito parecidas. Agora, você diz que eu não sou conhecido, mas você é conhecido das páginas policiais, das delações, das obras superfaturadas, da ciclovia que caiu, que você assumiu a responsabilidade por 2 mortes. Então, esse tipo de conhecimento eu dispenso. Eu sou conhecido, sim, por ser um juiz sério, ter as sentenças confirmadas pelo tribunal, por ter trabalhado em prol da sociedade, por estar aqui me apresentando, tendo sacrificado meu cargo, para colocar a casa em ordem, a bagunça que você e o seu grupo fizeram. Então, eu quero só dizer o seguinte, eu estou tão alinhado com as ideias do Jair Bolsonaro, não importa se ele está neutro ou não, importa é que eu tenho posição. Nós vamos trabalhar para ter mais clubes de tiro no estado do Rio de Janeiro, para apoiar a política de flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Nós vamos ter uma rede de escolas militares, nós vamos trabalhar para que as escolas tenham disciplina, o professor seja respeitado, e vamos melhorar muito o IDEB, coisa que, infelizmente, na sua gestão não aconteceu. Criou-se muitas escolas
E o Alexandre Pinto mostrou a razão pela qual as escolas foram criadas: superfaturamento de obras. Isso você sabe fazer bem. Candidato Paes já tem 1 minuto para a tréplica e o candidato Paes pediu mais uma vez direito de resposta. Olha, é um negócio assustador, porque o Bolsonaro todo mundo conhece, né? Ele vai colocando suas posições há muito tempo. Você ninguém conhece, né? Você está aqui, um candidato a governador do estado do Rio de Janeiro, né? E sua grande proposta para tentar se equiparar ao Bolsonaro é que você vai ter clube de tiro no Rio de Janeiro, com todo respeito, né? Isso não é a proposta principal do Bolsonaro. Ele tem lá as posições dele em relação ao desarmamento, mas eu não vou ficar aqui debatendo campanha presidencial. Essa escada que você usa para se proteger, para não se expor, para vir à luz do sol, né? É uma escada muito perigosa, né? Esse guarda-chuva do Bolsonaro. Nós estamos disputando aqui Eduardo Paes contra o ex-juiz Wilson Witzel, né? E a gente quer saber quais são suas propostas. Eu quero saber se quando você teve a oportunidade de enfrentar bandido, você enfrentou, você não enfrentou. Você teve medo, você amarelou, você fugiu, saiu correndo, veio para o Rio de Janeiro para uma vara de execução fiscal. É isso que nós estamos tratando. Tenho certeza, aliás, esse é um genérico do Bretas e do Moro, né? Fica o tempo todo também se protegendo, ou no Bretas e no Moro, ou no Bolsonaro. Vamos mostrar quem é o Wilson Witzel aqui. Candidato Paes, a comissão considerou o seu primeiro pedido de direito de resposta procedente e o senhor então pode fazer uso da palavra agora para responder à primeira acusação. Sim, 1 minuto. 1 minuto. Deixa eu te dizer uma coisa de uma vez por todas. Você está a campanha inteira, né? Aliás, vários meus adversários, mas especificamente você nesse segundo turno, tentando me vincular a Sérgio Cabral, a Lula, presidiário. Eu não tenho relação nenhuma com o presidiário, né? Eu tenho relações institucionais. Na política, a gente é obrigado a conviver com pessoas que nem sempre a gente faria, como você fez com a Zenha, que você diz que não é teu amigo, mas que você tomava chopinho. Tem várias fotos na internet, vocês dois na intimidade. Eu era prefeito do Rio de Janeiro e não tem contra mim, senhor Witzel, nenhuma acusação. Eu não tenho, tem aí a Gaster delator, não tem mulher minha comprando joia, eu não tenho casa de praia, não tenho lancha, não tenho essas mordomias, não tenho uma vida de luxo. Eu sou um homem que estou há 25 anos na vida pública, desde 23 anos de idade como subprefeito, depois como vereador, como deputado, como prefeito, 8 anos. E as pessoas conhecem a minha vida. Não tem empresas que eu não declaro no imposto de renda. Então, senhor, pare com essa conversa de querer me dizer que eu tenho presidiário de plantão. O senhor Sérgio Cabral tem os problemas dele, é um criminoso condenado, que não é o meu caso. Gostaria de pedir que nos próximos blocos tentassem respeitar um pouco mais o tempo combinado, tá? Chegamos ao fim do primeiro bloco e teremos agora um breve intervalo. Opa, desculpa. Acabo de me avisar que teremos mais uma rodada. Começando de novo, então, pelo candidato Eduardo Paes, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. No primeiro turno, uma das cenas mais curiosas dos debates foi onde o Romário, nosso senador Romário, que ele, enfim, não vou falar aqui de nenhuma agressão que ele tenha feito, ou adjetivação que ele tenha feito, mas ele começou a formular uma pergunta sobre o senhor Mário Peixoto. Ele mal falou o nome do homem, você já pediu direito de resposta, né? Mário Peixoto é sócio de vários desses personagens que estão na Lava Jato, é delatado na Lava Jato, né? E quando você é perguntado, qual é a tua relação afinal com esse Mário Peixoto? Tem relação, não tem relação, conhece bem, como é que é essa história? Olha, pensei que a gente pudesse aqui discutir um pouco mais o estado do Rio de Janeiro, mas eu converso com muita gente, recebo muitas pessoas que querem falar sobre o estado do Rio de Janeiro, os problemas que nós vamos enfrentar para a segurança pública, a situação que nós vivenciamos hoje com o desemprego, e sabemos que as soluções serão difíceis. É preciso mudar esse modelo econômico que nós temos hoje. É um modelo que não permite investimentos estrangeiros. Os investimentos hoje não estão vindo em razão da corrupção que atingiu esses governos todos, pessoas que estão ao seu lado. Essas sim, estão bem ao seu lado, grudadinho em você, a sua equipe financiaram campanhas de políticos presos, de filhos de políticos presos. Então, a sua relação com esse tipo de pessoa é de uma proximidade que ninguém pode negar. Eu conversei com muita gente, esse pode ser mais um que eu tenha conversado, não faz parte da minha campanha, não contribuiu com a minha campanha,
contribuiu com ideias através de mensagens com a campanha, recebe mensagem de todo mundo. Então, essa é mais uma. Agora, é a sua relação com esse tipo de núcleo que afundou o estado do Rio de Janeiro, é que a população tem que entender. Esse modelo econômico de fazer as concessões, as obras, através do BNDES, é um modelo que encarece o produto final, aumento das passagens, nós teremos concessões com pedágios mais caros, e é contra esse modelo, no alinhamento nacional com Paulo Guedes, que eu tenho a visão de que nós precisamos mudar. E é por isso que eu não me aliei a essas pessoas, porque eu não quero ter compromisso com nenhuma empreiteira, com nenhuma construtora, não sou sócio de nenhuma empreiteira, para que a gente possa, assim, mudar o modelo econômico, fazer com que a construção civil novamente seja pujante. Veja as obras da Avenida Brasil, que você deixou lá um verdadeiro canteiro que hoje serve a todo tipo de coisa ruim. Isso não pode continuar acontecendo. E é por isso que eu estou aqui, para mudar esse modelo econômico que não permite que os investidores estrangeiros que não acreditam mais no nosso estado, e vai voltar a ter credibilidade. Nunca vi tanta enrolação para não dizer nada e não responder minha pergunta sobre sua relação com o Mário Peixoto. Eu vou dizer, você tem um sócio, você entrou numa sociedade, sou Lucas Tristão, advogado, que é o representante legal do Mário Peixoto, junto às questões do governo do estado. Se quiser, depois eu passo para a imprensa essa procuração, né? E não por acaso, o secretário-geral do seu partido, ele se diz tão distante desses que estão no poder, o secretário-geral do seu partido, filho do pastor Everaldo, figura conhecida, aliás, seu patrão, né? Essa teia de relações que você estabelece, que vem vindo à tona. Agora, o secretário-geral do seu partido era subsecretário administrativo da área da Secretaria de Saúde do governo do estado. Então, no mínimo curioso, você podia esclarecer, porque ficou muito esquisito aquela história do direito de resposta sem ninguém ter te atacado, mas é uma candidatura que a gente, de um lado, tem o Azenha, né? Você diz que não tem intimidade, mas toma chopinho, convive, né? De outro lado, é sócio do cara que representa o tal do Márcio Pacheco, sócio desse que você acusa o tempo todo de estar encarcerado, Pisciani, Paulo Melo, ele é sócio deles, né? E o seu sócio representa eles, eu podia aqui até supor que é uma sociedade. Você é um ex-juiz, você até ontem estava na magistratura, você não devia ter nenhum tipo dessa de relação. Eu tenho relação política com esse personagem que você faz referência. Nos meus 25 anos de vida pública, eu tive que conviver com um monte de gente esquisita, né? Infelizmente, mas que eu não traria para a minha relação pessoal. Você na política, você convive com pessoas assim. Então, isso não quer dizer que eu tenha conhecimento. Você é sócio do advogado do Mário Peixoto e secretário-geral do seu partido, era subsecretário até recentemente da Secretaria de Saúde. Tem que explicar a relação com o Mário Peixoto. Candidato Witzel, você tem 1 minuto para a tréplica. É verdade. Vamos discutir propostas para o Rio de Janeiro. O modelo econômico que vocês desenharam, aliás, o seu plano de governo, é um plano que realmente não apresenta absolutamente nada de transparência. Então, e aí para dizer para você com quem são as pessoas que eu me relaciono. Eu vim da academia, eu fiz mestrado, eu sou doutorando, eu fiz o exame da ordem, sabe? Então, nós nos relacionamos com pessoas que me ajudaram a fazer meu plano de governo, um plano concreto, com muitas propostas para resolver o grave problema do desemprego, mudar o modelo econômico, resolver o problema da saúde do Rio de Janeiro, não fazer parto de R$22 mil lá na Malisca Ribeiro. Nós vamos fazer um programa de saúde, restabelecendo as casas de saúde, a contratação de médicos especialistas. Essas são as pessoas com quem eu me relaciono, pessoas da academia, pessoas que trabalham para o bem do estado do Rio de Janeiro e não roubaram. E não faz parte da minha equipe, candidato. Deixa eu falar, seja respeitoso. Não, você está desequilibrado. Não é simples já se governar o Rio de Janeiro. Bom, agora é a vez do candidato Witzel fazer a pergunta. O senhor tem 30 segundos. Candidato, desemprego no estado do Rio de Janeiro é uma tristeza, uma angústia. São mais de 1,3 milhão de pessoas desempregadas, mais de 3 milhões de pessoas na informalidade. Qual a sua proposta para reduzir de imediato esse quantitativo gigantesco de pessoas desempregadas? Eu adoro discutir propostas, mas em 2 oportunidades você não explicou qual é a sua relação com o Mário Peixoto. Eu vou insistir, espero que até o fim do debate essa relação esteja explicitada aqui, além daquelas que eu já disse. O Rio tem 1.300.000 desempregados, é o estado que mais sentiu os efeitos da crise econômica, pela crise institucional, moral que nós vivemos,
né? Você tem aqui a questão dos royalties do petróleo, né? Que também impactou mais nas contas públicas, além de toda má gestão que nós tivemos no governo do Estado, né? Eu acho que tem um papel fundamental, que é um papel mais imediato do governo, que se pode trabalhar em parceria com o governo federal, que é o papel da Petrobras aqui no Rio. Retomar Comperj, né? Olhar toda a base logística do pré-sal que pode ser feita ali em Itaguaí, né? São investimentos importantes que, se a Petrobras retoma, né, a economia do Estado já reaquece. Uma outra coisa importante, e é o papel é mais do governo, eu lhe garanto que na área de saneamento é perfeitamente possível de ser feito, é a gente fazer PPPs e concessões, como eu fiz, aliás, na Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu não sou teórico em PPPs e concessões, né? A gente fez o VLT, que circula aqui no centro, é uma PPP, né? A Transolímpica é uma concessão pedagiada, o saneamento da Zona Oeste é uma concessão também feita. A gente pode, por exemplo, na Baixada Fluminense, São Gonçalo, tratar dessa agenda do século XIX, que é a agenda do saneamento, que infelizmente a gente ainda enfrenta. Ou seja, há um conjunto de possibilidades, de potenciais econômicos que, enfrentada também a questão da segurança pública, recuperando a capacidade do Estado, né, institucional, eu não tenho dúvida nenhuma que o Estado retoma o caminho do crescimento. Claro, o Brasil tem que também empinar e a economia voltar a crescer. Candidato Witzel, 1 minuto e meio para réplica. Só para dizer que as minhas relações no meu plano de governo são com pessoas capacitadas, habilitadas para escrever o que nós escrevemos. Já expliquei as minhas relações. Agora você vai ter que explicar as suas relações com Alexandre Pinto em breve. A questão do desemprego não foi muito bem respondida, porque a construção civil é uma das que mais emprega. Eu fui agrimensor, fiz topografia numa escola técnica e trabalhei, né, de carteira assinada, por volta do ano de 88, mais ou menos, lá na cidade de Santos, fazendo duplicação de estradas. Então, a construção civil é a que mais emprega. Temos hoje muitos camelôs que foram desempregados das obras da Olimpíada que acabou, que deixou, né, uma desgraça econômica para a nossa cidade, para o nosso estado. Então, o que nós precisamos fazer é retomar com credibilidade investimentos em infraestrutura. Precisamos terminar o arco metropolitano, precisamos terminar as obras hoje dos BRTs, sem superfaturamento, obviamente. Então, tanto no município, no estado, na União, a credibilidade dos governantes, por isso eu acredito na eleição do Jair Bolsonaro, e aqui no Rio na minha, para trazer credibilidade às empresas que vão se instalar aqui com critérios objetivos, nas concessões as isenções, sem fazer qualquer tipo de balcão de negócio na Assembleia Legislativa, para que a gente possa então dar credibilidade ao investidor. Vamos gerar emprego, vamos gerar renda. Candidato Paes, 1 minuto para réplica. Eu não sei se eu estou entendendo direito, mas então quer dizer que o Mário Peixoto fez seu plano de governo, é isso? Pelo menos foi o que o Mário disse, você não confirmou, né? Você está dizendo o tempo todo de plano de governo, foi isso que depois você tem de novo, você vai ter várias oportunidades de explicar até o fim desse debate quais são suas relações com o Mário Peixoto, sócio do Pisciani, sócio do Paulo Melo e representado no governo do Estado pelo seu sócio Lucas Tristão. Explicando essa relação, todos vão ficar aqui mais tranquilos. Em relação às minhas relações com Alexandre Pinto, como tudo na minha vida há 25 anos, é tudo muito público. Ele foi um quadro técnico que eu chamei para ser secretário de obras e que infelizmente se envolveu em corrupção. E eu jamais fugi dessa responsabilidade, né? E jamais responsabilizei, eu não terceirizo responsabilidade. Agora, são relações públicas minhas, não são relações da minha vida pessoal, né? Então, é importante que essas diferenças fiquem claras. O senhor, como juiz federal, não tinha que estar lidando com tantos personagens como esse Azenha, como esse Mário Peixoto, com pessoas que, no mínimo, é esquisito nessa sua teia de relações. Enfim. A comissão analisou e considerou que o segundo pedido de direito de resposta do